Olá pessoal, estou de volta com um assunto que todo mundo gosta, avaliação de multímetro, tá? Esses multímetros aqui da marca Mastifui, cada marca é diferente, né? Com cada nome, né? Esses multímetros, eles foram lançados aqui já há vários meses, tá? E estavam a um preço muito bom e eu resolvi pegar pra gente dar uma olhadinha para ver o que eles, como é que eles estão, né? Obviamente um alicatinho perimétrico e um multímetro completinho. Vamos dar uma olhadinha nesses carinhas aqui. Eu vou fazer a avaliação primeiro do multímetro, fazer a avaliação completa, e no vídeo futuro vou fazer a avaliação do alicate, só para a gente ter uma cobertura melhor aí de cada um, mais individualizada. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o multímetro, tá? Ele é o Mastifui FY77, tá? Ele estava muito barato, ele diz aqui 2.000 contagens, então é bem básico em termos de contagem e precisão, mas muitas vezes também 2.000 contagens é só o que você precisa. Mas vamos lá, 3 baterias, tá? E aqui é a caixa genérica, típica dos multímetros de lá, tá? Então vamos ver aqui. Vamos abrir aqui a caixinha em tempo real. E vamos nós. Vamos lá. Tantram. Aham. Bom, 3 pilhas. Vem até com a pilha. Nossa, pelo preço que tava. Kendall. Interessante. Muitas vezes essas pilhas que vêm com esses equipamentos, pelo menos os brinquedos das minhas filhas, algumas das pilhas realmente são melhores do que as pilhas normais que a gente encontra no mercado, viu? A qualidade baixou tanto. Enfim, esse é assunto para outro vídeo. Tá aí, videozinho, o multímetrozinho bem embalado, tá? Realmente bem empacotadinho aqui no plástico bolha, tá? E aqui o manualzinho, que é em papel, mas é um manualzinho padrão aí dos produtos, né? Deixa eu ver aqui. Não é nem livreto, é apenas um folhetinho esticado aqui, típico multímetro 2.000 contagens, tá? 0,5%, então um multímetro extremamente básico, tá? Vai até 400 Hz na especificação, então isso já nos ajuda um pouco com os testes, imaginar o que a gente vai esperar, faixas de diodo, continuidade, correntes e tal. Então é isso aí, é bem basicão, mas aquela história, às vezes é o que a gente é o que a gente precisa numa emergência, né? E muitas vezes também que acontece que a gente pode também ser um pouco menos cuidadoso com ele. Tá aí o bicho, nossa, rapaz, ele é ele é transparente. Deixa eu botar um pouco mais de luz no assunto e a gente para dar uma olhadinha aqui. Bom, tá aí o bichinho. Vocês perderam o reflexo, fiz alguns ajustes aí, tá? Principalmente no balanço de branco, estava bem apagado, mas tá aí o cara, né? FCY77, tá? Tela bem razoável. O estilão aqui muito parecido com o Mestec que eu fiz, o Mestec DM91. Eu fiz esse review já há alguns anos, tá? O estilão geral muito parecido. Agora, um multímetro bem basicão, mas isso aqui é a curiosidade dele. A gama aqui de faixas de bateria, né? De testes de bateria e tensão por um lado. Então todas as tensões são por um lado, curioso, né? Você desliga no centro e aqui para o outro lado estão todas as funções auxiliares, né? Então talvez eles estejam tentando fazer algum tipo de proteção, ou então, enfim, criatividade, né? Criatividade chinesa, né? Então, tá aqui as funçõezinhas, né? O botão, o display em si, a cor não me agrada muito, mas o multímetro é meio transparente, é bem interessante, meio transparentezão, mas o visual é enfim, a visualização das faixas e tal, é muito boa, tá? Dá um contraste bom, né? Os letreiros, as inscrições aqui sobre o fundo escuro, o contraste é muito bom, tá? Naturalmente, eles falam aqui 600 volts máximos, mas não dão nenhuma indicação de categoria. Então, no mínimo, se o multímetro não tem proteção nenhuma, eles no mínimo não estão mentindo, tá? Tem aqui o suportezinho, tá?
tem aqui os detalhes, não tem, não sei se dá para ver muito bem na câmera, tem os detalhezinhos aqui, né, só falando das características dos fusíveis, o multímetro básico mesmo de 2.000 contagens, com fusíveis de 250 e 10 amperes. Bem típicos lá do típico M830B. Mas tá aí o NCV, a lanterninha, suportes para as garrinhas, e realmente tá aí, tá razoável, tá bem interessante. E é a típica a típica capinha que a gente vai botar as pilhas e depois vai desmontar por completo. Vamos lá, aparentemente eu só preciso tirar isso daqui para botar as pilhas, vamos ver. Bom, pilhas no lugar, detalhe muito bacana, parafuso aqui de metal com rosqueado em rosca de latão. Como eu sempre falo, esse tipo de operação, esse tipo de parafuso aqui é sempre melhor do que aquela rosca no próprio plástico, porque é a operação continuada de troca de bateria, você não arrisca estragar o equipamento. Então tá aí, vamos ligar, tá aqui o bichinho, né, o kickstand aqui é muito bacana, né, o suportezinho, mas tá aí, vamos ligar o bichinho. Curiosamente, vamos ligar aqui na escala de tensão, mas me ocorreu agora, acabou de me ocorrer agora, realmente, esse multímetro, a organização da chave rotativa, da chave seletora, realmente ajuda a diminuir aqui quaisquer besteiras, tá? Porque a tensão, a escala de tensão é muito usada, né? Então você joga o cara aqui do lado, para a esquerda, né? Então realmente você não arrisca ir para as escalas de corrente aqui na direita, tá? Outra coisa também, a sinalização é bem feita, tá? O laranja contrasta realmente bem com o marrom aqui. Então tá aqui, displayzão lindo, rapaz, impressionante, tá? E aí aqui então, bom, funções, tá aqui, bip, 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 tá, as 3 tensões, ele não tem nenhuma indicação de diferença entre as 3 tensões, e talvez só mude um resistorzinho, continua como voltímetro, digamos assim, bipa para o voltímetro, aqui naturalmente AC e DC, tá? É um multímetro realmente basicão, dá para anotar pelo número de dígitos, aqui que é um multímetro de 1999, 1999 contagens, tá? E aqui para outro lado, naturalmente, NCV, tá aí, tem o Live, não, deixa eu ver, não tem o Live, não tem a função Live, que é aquela que você põe a ponta, né, e conecta como se fosse uma chavinha de testes, mas tem o NCV, que já é bem razoável, e aqui, então, realmente um botão de funções, você seleciona as funções e tal, tá bom. Então a interface é muito parecida mesmo com os multímetros comuns. Corrente, deixa eu ver aqui, e tem corrente alternada também. Tá indicado aqui, então tá bom. Aí tem o botão em hold, tá, que é meio inútil. O backlight é até bem bacana, deixa eu ver aqui. Bem bonitinho, tá? O display realmente é um ponto alto desse cara, tá? Display realmente muito bacana. Então eu vou deixar o backlight aqui funcionando só pra gente ver. E, bom, LEDzinho. LEDzinho besta aqui de lanterna, que não veio, não funciona, não veio muito ao que, não diz muito ao que veio. Mas enfim, curiosamente aqui, opa, tá no reflexo, mas curiosamente tem o headlight, o backlight já apagou, então dura aproximadamente 1 minuto. Backlight padrão também desses produtos. Curiosamente tem um label aqui, né, uma etiqueta com uma inscrição dizendo, não use para tensões e tal, né, para medida de tensões, esse borne, né? Curiosamente que eles só se esquecem que aqui tem a corrente em miliamperes e microamperes desse lado de cá, tá? Então a possibilidade de fazer besteira é grande. Quem acompanha o canal já sabe como eu não gosto do fato de ter esses jacks de entrada juntos, todas as funções, incluindo miliamperes e microamperes, porque isso aqui é uma chance para fazer bobagem e ficar queimando fusível à toa. Enfim, vamos fazer os testes funcionais do bicho e a gente faz depois a desmontagem. Bom, eu fiz os testes funcionais, tá? Vou botar aí na tela os testes de precisão, né? E o multímetro, sendo um multímetro bastante básico, ele está com 2.000 contagens, ele tem uma boa precisão aí. Mas continuando aqui, os nossos testes mais funcionais, mais práticos, né?
vai ser uma coisa relativamente simples, porque ele não tem capacímetro e outras coisas, frequencímetro nem nada. Então, basicamente aqui, uma das coisas interessantes que ele tem, vamos avaliar a mudança de faixas, né? Eu estou aqui num resistor de 10 mega, só para a gente avaliar direitinho qual é o tempo que ele leva para fazer o auto range, né? Então eu estou aqui com 10 mega, quando eu conecto, absolutamente instantâneo, né? Com um valor alto de resistências, ele vai praticamente instantaneamente. Vamos ver vamos ver o 10K? Olha, ainda leva um tempinho para chegar, dá uma navegada aqui, mas chega também. O auto range não é nada mal, tá? Agora vamos ver a escala de 1K. Também navega mais ou menos a mesma velocidade do de 10K. Então, aparentemente, parece-me ser bastante constante. Um auto range mais baixo aqui, eu estou com um resistor de 25 ohms, vamos ver? Ele leva um pouquinho mais de tempo perscrutando todas as faixas. 26 ohms, está razoável, tá? E vamos ver o 0 ohm direitinho. Vamos ver até onde ele vai. Ele perscruta todas as faixas até chegar aqui. 0,2 ohms, nada mais. Isso aqui não tem nada a ver necessariamente, tem a ver com as pontas de prova e tal, não necessariamente tem a ver com o multímetro, mas ele não tem modo relativo, tá? Então você não consegue compensar essa tensãozinha básica aqui. Bom, vamos passar então para os outros modos. Modo de diodo, vamos avaliar aqui como ele se comporta aqui nos nossos diodinhos. Então vamos lá, naturalmente um diodo vai bem, 0,6, 2, 1,16, eu imagino que ele vai até 3 diodos. 1,6, 3 diodos. Por quê? Porque ele chega no topo de 2 volts. Então tá, 3 diodos, a medida aqui é 2 volts. É um multímetro de entrada, tá? Não tem como não tem como exigir muito. Vamos dar uma olhadinha então agora nos nossos LEDzinhos, né? Começar aqui, conectar aqui os LEDzinhos. Opa! Conectar os LEDzinhos aqui do outro lado. Estou confuso. Vamos ver. Vamos ver o vermelhinho. Acendeu, 1,7, tá? O amarelinho acendeu fraquinho, 1,7 também. Mas o bem ou mal acende um pouquinho. O verdinho acendeu, naturalmente não indicou nada, porque a tensão no verdinho e o azul não acendeu. Interessante, né? O azul realmente não acendeu, não. Então não tem capacidade para acender esse azulzinho aqui. Vamos ver esses outros dois aqui. O verdinho acendeu fraquinho e o outro azulzinho, esse azulzinho aqui não acendeu. Então, tá. Então é um testador de diodos mais limitado, tá? Realmente um multímetro básico, mas um testador de diodos mais limitado, mas que ao menos testa o diodo e alguns LEDs de menor tensão. Bom, o teste aqui agora, velocidade de continuidade. Normalmente, também para quem acompanha o canal, sabe que esse teste depende muito das pontas em si e da limpeza das pontas de prova. Eu fiz uma boa limpeza nessas pontas, tá? Mas o tempo de resposta é razoável, mas não é dos mais rápidos. Tem muita sujeira ainda, eu não consegui limpar a ponta tão bem. Eu acho que, não sei, tentei de tudo, mas isso aqui certamente influencia nesse tipo de velocidade de tempo de resposta. Só para ilustrar bem o meu comentário anterior, essas são pontas com essas pontinhas folheadas a ouro e tal. O tempo de resposta é absolutamente instantâneo. Então, a ponta de prova, como eu comentei, a ponta de prova influencia bastante no tempo de resposta desses carinhas. Bom, só um detalhe que eu normalmente gosto de mostrar nos testes é justamente a velocidade de auto range, né? Eu já fiz isso com o ohmímetro, tá? Agora com o voltímetro também, eu estou aqui, por exemplo, com a saída da minha fonte desligada, então ele está apresentando aqui um residual 0,9 mV, que é absolutamente normal, o que acontece. Então se eu ligo a saída da fonte, super rápido, atingiu meio volt, né? 0,5 volts. Então, por exemplo, se eu mexo aqui, 10 volts, você vê, o auto range realmente é instantâneo. O multímetro é muito espertinho, tá? Muito bacana. Se eu voltar aqui, por exemplo, para 0,1 volt, 100 mV, olha que legal.
Ele já altera a escala também para milivolts, super bacaninho. E aí eu passo para 50 volts, que é a excursão máxima da minha fonte. Está aqui 49,9. Está bem razoável, está até casando com a própria fonte. Então, a precisão também está muito boa. Então, no cômputo geral, o Outrange é muito bacana. Tá? Vamos fazer um experimento também com a corrente. Bom, na escala de microamperes, a minha fonte tem uma resolução de 1 microampere, não tem jeito, então não tem muito como fazer velocidade de Outrange. Esse aqui é um residual maluco, se eu retiro a conexão, ele volta para 0 amperes, mas se eu jogo aqui, por exemplo, estou jogando aqui, deixa eu ver aqui, 1.4, interessante, é 1.4 miliamperes, mas ele oscila bastante, porque isso aqui está na parte bem baixa da fonte, tá? Se eu jogo 200, se eu jogo 2 miliamperes, aí ele faz overrange, então não adianta para os nossos propósitos. Mas eu mudo aqui para a escala de miliamperes, 2.5 miliamperes medidos na fonte, 2.5 miliamperes medidos aqui nesse carinha. Então vamos lá, vamos passar para 50 miliamperes. Ó, rapidinho, hein? Muito bacana mesmo. Cenzão, muito bacana mesmo. Vamos lá. Bom, 200 miliamperes aí não tem jeito, né? 200 miliamperes não tem jeito. 180 miliamperes, tá aí. Muito bacana. Realmente muito rapidinho, muito espertinho o Outrange desse carinha, tá? Então agora vamos passar na escala de amperes, né? Tá aqui na escala de amperes. Tá aqui 180 miliamperes, medindo bem também. Bem preciso, tá? Dá uma olhada aqui. 0.5, rapidinho, hein? Muito bacana mesmo. 1 ampere. A fonte começa a reclamar. 10 miliamperes. Você vê como foi rápido, hein? Super rápido. E aqui, excursão máxima, 2 amperes. Tá jóia. Então, realmente muito rápido. Muito rápida a transição. Vale muito a pena. Muito bacana mesmo. Muito espertinho o bichinho. Bom, vou fazer o teste agora do medidor de baterias, né? Do medidor de tensão de baterias. Eu estou aqui na escala de 1.5 volts. Estou usando a fonte da Keysight, ajustada para 1.5 volts de saída. E aí ele deve, naturalmente, me medir a saída. 1.49 volts aqui. Curiosamente, essa aqui é a corrente que ele me consome. 0.841 miliamperes. Ou seja, é uma corrente bastante baixa para você avaliar a tensão de pilha, tá? Então, eu não sei, eu não conferi no manual se ele realmente idealmente ele tinha que carregar, dar uma carga aí na bateria para ela ver se tem alguma quedinha, alguma coisa assim, tá? Então, realmente o que ele está drenando aqui, 800 microamperes, é muito pouco para uma pilha A. Uma pilha A pode fornecer até 1 ampere ou 2, se não me engano, sem problemas. Então, realmente não é muito útil se não tiver essa carga. Tomara que não tenha danificado nada. Agora em 6 volts, agora vamos medir aqui, botar para 6 volts. Qual é a carga? Tá, então agora eu estou em 6 volts, a carga é mais pronunciada mesmo, 39 miliamperes. Numa pilha de 6 volts, normalmente aquelas pilhas de 6 volts são aquelas baterias de lanterna. Eu não sei se existem outras, eu não me lembro. Mas 6 volts, 39 mA não me parece muito. Mas de qualquer maneira, estamos aí. Agora, se a gente põe, por exemplo, uma bateria de 9 volts, normalmente ela não tem muita carga, tá? Então, isso aqui está bem compatível. Estou com 9 volts e 10 mA de carga na bateria. Então, está realmente bem dentro do razoável. Aí, 10 mA é uma boa carga para uma bateriazinha de 9 volts. Agora vamos botar os 12 volts regulamentares aqui e botar a carga aqui. 200 miliamperes é razoável, não dá para exigir muito. 200 miliamperes de carga, 188 na realidade, né, miliamperes de carga, o equipamento, enfim, ele até que suporta bem, é um resistorzinho lá. Então realmente eu estou achando que ele tem cargas efetivamente nas escalas,
Estou achando que possivelmente o resistor da escala de 1.5 volts se danificou, veio danificado, porque eu não botei tensão excessiva nessa escala, então ele realmente deve ter vindo danificado, e esse é um dos problemas, às vezes, provavelmente controle de qualidade, tá? Eu não fiz os testes de alta tensão nem nada em cima dele ainda, né? Quer dizer, não fiz nada ainda, então realmente é um problema, tá? Bom, agora a gente passa para os nossos testes de dinâmicos, né, em corrente alternada. No caso aqui, usando o gerador do Filtech, o que eu faço? Eu ponho a tensão alternada senoidal na entrada do equipamento e testo para ver qual a frequência máxima que em uma onda senoidal que eu consigo medir uma tensão relativamente precisa e naturalmente identificar também a banda passante dele, ou seja, a banda passante é onde a tensão original cai a 30% do valor original, o que seria basicamente 0.707 aqui no display. A amplitude de saída do Filtech é 1 volt, aproximadamente 1 volt RMS, e aí eu vou aumentando a frequência e vamos ver que bicho que dá com a tensão. Se eu for aumentando aqui para os 400 Hz regulamentares, eu estava em 100 Hz originalmente, aumentei para os 400, continua medindo bem. Isso aqui basicamente é o que é especificado no multímetro, ele teria que reagir bem. Se ele reagisse mal aqui, a gente já saberia que teria problema. Então agora eu só vou subir aqui em escalas maiores, subir aqui para 1.4 kHz, né, 1400 Hz, e deu uma quedinha, mas naturalmente você vê aqui que à medida que eu vou aumentando a frequência, a tendência realmente é a tensão reduzir-se, a 3.4 kHz já se reduziu um pouquinho mais, a 4.4 kHz, tudo bem, aí baixou, ficou abaixo dos 0,707 volts, ou seja, então eu passei da minha frequência, da minha resposta em frequência. O que eu estou fazendo aqui é ajustando a frequência. Então tá, 4.2 kHz, ou 4.200 Hz, aí chegou aqui no ponto 705, ponto 707, vai lá, que são os 30% a menos da tensão original. Então a banda passante desse multímetro é 4,2 kHz a 1 volt. A importância de saber disso é que se você está pegando esse multímetro para medir circuitos eletrônicos, por exemplo, que naturalmente tem tensões mais baixinhas, então dá para medir limitadas alguns circuitos de áudio de baixa tensão com esse carinha aqui, que é ponto para ele, no final das contas. A maioria dos multímetros, só com efeito de comparação, a maioria dos multímetros que eu testei nessa faixa, os multímetros básicos, eles chegam a uma frequência mais ou menos dessa, com algumas poucas variantes aí, em torno de mais ou menos 1 kHz. Multímetros mais avançados, naturalmente, têm uma resposta maior. Mas basicamente isso é interessante saber. Bom, acerca desses testes também, normalmente o que eu gosto de fazer também, atualmente eu tenho uma onda senoidal, né, uma onda em corrente alternada, em torno do eixo zero, em torno do 0 volts. Eu posso aplicar uma tensão de offset, ou seja, eu elevo a tensão em corrente alternada para um valor em corrente contínua, para ver se o multímetro ainda responde a isso. No caso, um circuito mais avançado, você pode ter sim uma tensão de, digamos, 5 volts e uma corrente alternada em cima dele, a de 2,5 volts, por exemplo. Então, esse tipo de situação pode acontecer e é interessante testar isso nesse multímetro. Então, por exemplo, eu joguei 1 volt e o multímetro ainda está lendo, ou seja, só que 1 volt a 2,8 volts de amplitude, ele ainda tem partes da onda senoidal que passam pelo zero, então o multímetro pode estar medindo isso. Agora, naturalmente, se eu começo a aumentar a tensão de offset, eu estou aqui a 4 volts em corrente contínua, 2,8 volts de amplitude, então ele naturalmente já está, a senoide está totalmente na parte positiva, ou seja, ela não cruza o zero. E o multímetro, ponto para o multímetro, ele está lendo muito bem a tensão alternada. Se eu mudo aqui para tensão contínua, eu vejo aqui meus 4 volts de saída em corrente contínua. Tá? Então, realmente, o multímetro ponto muito bom para ele. Tá? Ele consegue isolar bem. Aqui eu só reduzi a tensão em corrente contínua e a corrente alternada continua lendo bem. Então, ponto para ele, consegue isolar bem as duas partes
dessa tensão. Bom, antes de eu fazer os testes mais radicais de alta tensão, eu vou desmontar o bichinho, né? Só para ver com o que eu estou lidando, né? Então, bom, como eu havia comentado antes, né? Rosca de latão para o suporte de pilha, e que tradicionalmente também você tira a tampinha da pilha e tem o suportezinho dele normal. O multímetro, ele é envolto, semelhante ao DM91, ele é envolto com essa capinha meio transparente aqui. O multímetro todo é transparente, bem curioso. E essa capinha de borracha, meio difícil de tirar, tá? Caramba, difícil mesmo. É um plástico, na realidade, não é borracha em si. Plástico, capinha aqui, dá uma certa proteção ao equipamento, né? Realmente aí não destrói muito o carinho. Então tá aqui, o multímetro é um pouquinho menor só, pouca coisa menor. E tem aqui o quê? Quatro parafusitos nesses cantinhos todos aqui. Deixa eu desenrosquear os bichos. Bom, naturalmente retirando aqui a capinha. Então, capinha de plástico razoável, tá? Bem comum. E os parafusinhos são de rosca soberba, que é bastante comum, é bastante esperado, tá? Isso aqui não tem muito problema. O cuidado sempre que você tem que ter, eu sempre comento, é você não escariar indevidamente, né, os postezinhos aqui de plástico, se você fica tirando e voltando tirando e botando os parafusos muitas vezes, né? E tá aqui a plaquinha geral, tá? No cômputo geral é um multímetro simples, tá? Bastante básico, com 2 PTCs aqui bem pequenininhos. No entanto, o multímetro não diz que suporta transientes altíssimos, então esses PTCs aqui, eles são o tamanho físico deles conta, tá? Então é muito importante isso. Isso para aqui, para a entrada de tensão, tá? Entrada de tensão, na realidade, os bornes são os bornes típicos divididos, de metal dividido em 2, tá? Os bornes não são normalmente muito bons, porque eles laceiam com o tempo, né, de uso, então eles ficam mais molengas, aí você tem que voltar aqui, abrir a coisa toda e apertar. E eu imagino quantos multímetros já não foram jogados fora, porque as pessoas simplesmente não sabem disso e acham que o multímetro ficou maluco, ficou doido e tal, e acabam jogando a coisa toda fora, lamentavelmente, né? Bom, por outro lado aqui, naturalmente tem 2 fusívelzinhos aqui, cerâmicos, cheios de inscrições. Na realidade, as 2 escalas, né, a escala de amperes e a escala de miliamperes, tem fusíveis. Esse aqui é o de 250 miliamperes, tá escritinho aqui, tem inscrições, etc. O R, normalmente fusíveis cerâmicos têm uma capacidade de interrupção maior, tá? Melhor, inclusive, que os fusíveis de vidro, mas naturalmente qualquer um pode escrever alguma coisa no encapsulamento. Então, para saber se isso aqui realmente é um fusível cerâmico de verdade, eles normalmente têm, os fusíveis cerâmicos que têm areia dentro deles, tá? Então, só para saber se esse fusível é de verdade mesmo, teria que quebrar ele no meio, enfim. Apenas o invólucro cerâmico dá muito pouca resistência comparado com o vidro. O importante é ter um fusível de alta capacidade de ruptura, normalmente tem que ter areia dentro. Então, a mesma coisa aqui, esse aqui é o fusível de 10 amperes, né? Isso aqui está com o quê? Está com 700 volts? Perdão, não estou enxergando, eu vou ter que depois ver aí na lupa direitinho. Mas os fusíveis, como esse multímetro não promete ter capacidade de ruptura grande, ou seja, não tem nenhuma norma CAT, não promete ser categoria 3 ou categoria qualquer coisa, ele não tem a necessidade necessariamente de obedecer a nenhuma norma específica. O que é bom, pelo menos você não compra o multímetro, se você não vê essas coisas, você não está sendo enganado, com a boa parte dos fabricantes de multímetros baratos, tá? Eles mentem deslavadamente, o que me irrita profundamente, se você já conhece o canal. Basicamente aqui no resto, está aqui o shunt de 10 amperes, tá? A tomada de 10 amperes está aqui, né? Naturalmente o fusível está aqui, essa tomada comum, e uma série de pequenos resistorzinhos aqui, SMD, tá? O que eu estou tentando identificar aqui, normalmente o que você quer ver é os PTCs protegendo a entrada de alta tensão. Os PTCs eles fazem a ação de proteção caso você tenha uma sobretensão na entrada. Então os PTCs na realidade eles esquentam e aumentam a sua resistência interna e previnem o transiente de chegar
no resto do circuito, danificando o seu equipamento, tá? Naturalmente é difícil ver na câmera, é difícil ver aqui em loco, tá? Eles parecem estar conectados em série, como eu mencionei, tamanho físico importa, transiente muito grande, o arco voltaico pula, e aí o multímetro se destrói, mas naturalmente como não tem categoria, não tem muito problema. Resistores de alta tensão, MELF, eles são de mais alta tensão do que os resistores SMD, então melhora um pouco, é um pouco melhor você ver resistores MELF num equipamento desse que pode estar submetido aí aos seus 2000 volts, tá? O problema é que os resistores MELF, eles também podem, o arco voltaico pode facilmente trespassar isso aqui dependendo da tensão e das condições em geral. Normalmente você vê esse arranjo de transistorzinhos aqui, 2 transistorzinhos. Ele aqui na realidade o pessoal da China está começando a melhorar, aparentemente tem. Esses 2 transistorzinhos normalmente associados aqui são transistores supressores de transientes, tá? Eles são transistores que eles limitam a tensão de entrada. Naturalmente isso aqui tem que ser passado por componentes de mais potência antes de chegar nesse nível aqui. Mas tem 2 conjuntinhos aqui de transistores limitadores. Então, aparentemente o pessoal está aprendendo uma coisa ou outra aí com as críticas que eles levam do povo, né? Dos reviews aqui da internet. Aí aqui tem uma série de 4 diodos, tem um quinto aqui, provavelmente a corrente é a ponte retificadora para tensão em corrente alternada, tá? O quinto diodo aqui, eu não sei exatamente o que ele normalmente está fazendo nesse ponto, ele parece estar ligado no terra, não tenho muita certeza do que ele está necessariamente fazendo. Então é difícil de ver também, né? Aqui é a entrada de bateria, perdão, aqui é a entrada de bateria, tá? Aqui é a entrada negativa, aqui é a entrada positiva de baterias, e aqui é só um reguladorzinho de tensão, provavelmente para manter a tensão estável em 3,3 volts para o chipão principal aqui. O chipão principal aqui, bom, o chipão bolha, não dá para saber absolutamente nada, tem o bipzinho aqui, e uma série de pequenos resistores aqui que muito provavelmente perfazem as faixas. São circuitos auxiliares, né? Perfazem as faixas do equipamento. Tem um transistorzinho cá em cima e tem um outro aqui. Esse transistorzinho aqui em cima provavelmente ou liga o LED, a lâmpada, ou é uma entrada para o NCV. E esse outro transistorzinho aqui muito provavelmente aciona o buzzer. É só um bufferzinho aí. E aqui, naturalmente, conexões de backlight. Tem um outro transistorzinho aqui para o backlight, tá? Esses 2 fiozinhos aqui. E o outro lado do equipamento tem todas as conexões com o display, tá? Eu normalmente debato se eu retiro a placa para a gente ver o outro lado, porque normalmente as conexões de display são muito frágeis, tá? Então eu se você estiver abrindo o seu multímetro, tenha muito cuidado, porque se você retira a placa, às vezes para botar a conexão de volta, ela é um trabalho um pouco chatinho. Mas vamos lá, já que a gente está aqui, vamos abrir o multímetro. Bom, tá aí o outro lado, tá desmontado a chave seletora aqui, com 2 bilhas e a placa naturalmente aqui. Como eu havia comentado, essas desmontagens em geral são mais arriscadas. Um dos fiozinhos do backlight quebrou, eu vou ter que reparar, fazer o conserto, não tem jeito, tá? Mas no mais, o cômputo geral não tem nada muito interessante nesse lado da placa. A exceção, obviamente, das posições da chave, né? Uma das coisas interessantes, as posições da chave são bem divididas, são bem separadas, mas lamentavelmente tem alguns pontinhos aqui, não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, onde tem ilhas, né? Vias, na realidade, no meio do curso mecânico da chave. Esses são pontos mecanicamente mais frágeis, lamentavelmente, da chave seletora, onde, à medida que essa chave vai passando, né, os metais de contato vão passando, esse aqui tende a escariar de maneira mais rápida, né, mais acelerada, né? Mas no cômputo geral, a coisa está toda aí, né? Lamentavelmente também muito resíduo de solda, né? Quer dizer, a limpeza na placa não parece ter sido muito boa, mas tem algo também que a gente nem sempre vê. Aliás, eu tenho visto cada vez mais os multímetros mais baratos, que é uma graxinha na chave seletora, tá? Então, detalhe interessante aí, mas basicamente não tem nada de muito mais, enfim, intrincado aqui. Também um pouco de
um pouco de resíduo aqui na soldagem do buzzer, né? Tem aqui, curiosamente, uma série de pinos de teste, né? Muito provavelmente para fazer programação, talvez JTAG do processador principal, né? Da bolinha lá do processador, tá? E aqui, naturalmente, os contatos. Dá para notar que é uma série de contatos não muito complexa, porque o multímetro realmente não tem muitos dígitos, não tem muitos anunciadores nem nada, né? Isso é natural, né? Mais ou menos natural de se ver. Um detalhe, a molinha aqui, esse aqui é a molinha como se fosse a antena do NCV. Um detalhe interessante é que o invólucro do NCV não tem muito espaço. Então eles escolheram aqui uma antena. A antena do NCV na realidade é como se fosse uma molinha de bateria, tá vendo? Então, um pouco mambembe a montagem aí, a escolha do componente. Talvez funcione, eu vou testar ainda o NCV, uma coisa que eu esqueci de testar. Talvez funcione, mas enfim, um pouco de falta de zelo, né, no final das contas, né? Mas no cômputo geral, a coisa está aí relativamente estável e robusta. O problema realmente aqui do fio, vou ter que consertar, paciência, mas no resto tá tudo aí ok. Mas definitivamente dá para notar que é um multímetro construído a um custo baixo. Realmente é um custo baixo, não tem jeito. Bom, a gente vai fazer os nossos testes agora na alta tensão aqui com o meu geradorzinho de ringue, tá? E ele está gerando aqui 86 volts em corrente alternada, ele gera só 20 Hz, tá? Então as especificações de placa aqui. E basicamente um dos detalhes, um dos aspectos interessantes, quer dizer, que são problemáticos no caso, né, da escala de faixas é o seguinte: apesar de eu gostar do fato das escalas, todas as escalas à esquerda serem de tensão e o resto NCV, etc., corrente e tal, serem ao lado direito, o que garante uma certa segurança para você não estuporar seus fusíveis ou o próprio multímetro com uma seleção errada. Por outro lado também, todas essas faixas de bateria, elas têm uma carguinha, né? E esse é o problema dessa carga, que se você botar uma tensão excessiva, a carga em si, que é um resistorzinho dentro do equipamento, ele vai pifar. Então, a questão aqui realmente é que se você virar a chave demais enquanto estiver medindo a tomada ou qualquer outra coisa aqui, se virar para 1.5 volts, por exemplo, pum, aí o resistor pifa. Então tem que tomar um certo cuidado. O usuário, na realidade, tem que prestar bastante atenção no que ele está fazendo, e para não dar uma virada muito excessiva aqui na chave, porque ele vai cair numa dessas escalas de bateria. Enfim, é só um detalhe, só uma questão aqui. E eu não vou, então, consequentemente, por causa disso, eu não vou testar essas escalas no gerador de ringue, porque vai me estragar o multímetro. Agora, um detalhe então, vamos ver aqui como é que ele se comporta em DC. Olha só, em corrente contínua, o multímetro fica meio doidinho. Por quê? Porque aqui tem uma tensão alta, mas que é 20 Hz. Então é relativamente lenta. E o multímetro ainda capta aí, ela fica meio doidinho. Isso aqui, apesar de parecer chato, ruim, incômodo, é uma boa. Por quê? Porque você pode falar assim, bom, o multímetro ficou doido. Por outro lado, você fala assim, pera lá, tem umas tensões altas aqui, então pode ser que o multímetro não esteja, ou seja, pode ser que tenha alguma coisa na linha. Isso é um fator interessante, tá? Do multímetro tentar detectar isso. Então, basicamente, aqui eu não necessariamente considero essas mostras malucas um problema. Eu acho que é um bom alerta, inclusive, para caso tenha algum problema, tá? O que eu vou fazer, eu vou desconectar aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, botar em off. No desligado, então, interessante, não há carga, eu estou vendo, inclusive na própria fonte de alimentação, não há carga excessiva. Então, o multímetro em desligado, ele não impõe uma carga na entrada. Coisa que é interessante caso você esqueça o multímetro conectado numa tomada e desligue o multímetro. Bom, então vamos lá, vamos fazer os testes aqui. Em NCV, basicamente são duas escalas praticamente. Ele fica birutinha. E aqui em ohms, ele está aqui, está carregando aqui o negócio. Vamos ver a função aqui, está meio birutinha também. Em diodo, e ele fica meio birutinho aqui no continuidade, tá? Mas o multímetro em si não resetou, não fez nada, tá? Aí eis o problema, né? Se você mudar isso aqui para microamperes, aí ele vai estourar o fusível. Esse é um dos problemas.
O NCV ficou maluco de novo, continua biruta, biruta não, continua normal. Agora, corrente contínua está com o mesmo comportamento anterior, corrente alternada, vamos ver o que ele mede, mede os mesmos 86,7. Então a entrada em si não foi danificada. Naturalmente, eu vou testar o ohmímetro, a continuidade e o diodo e o próprio NCV para ver se está tudo funcionando bem. Mas passou, bem ou mal passou, não ficou louco, não resetou, não deu boot, não deu nada. De novo, sempre faço esse detalhe, essa notinha. Isso aqui é extremamente baixa potência, tá? Não espere que esse multímetro vá resistir caso você conecte ele na entrada errada, no sistema de maior potência. Quadro de distribuição geral, essas coisas, tá? Muito cuidado com isso. Isso aqui é apenas um teste para ilustrar se o multímetro realmente ele é muito frágil ou não nessas escalas. Bom, agora eu vou testar aqui só o NCV, tá? Eu estou aqui com minha reguinha, neutro de um lado, fase do outro. Então vamos ver quão sensível é o NCV. Detectando alguma coisa. Tá, não detectou nada, bastante sensível, hein? Então tá, né? Interessante. Agora vamos ver aqui então. Interessante. Então ele tem um indicador elétrico não, digo sonoro e visual também. Ele pisca a luzinha aqui, tá vendo? Então dá pra ver direitinho. E ele pisca bastante quando tá perto da tensão. Muito bacana mesmo. Funciona bem. Um pouco sensível demais, mas funciona bem. E por que não submeter o nosso multímetrozinho a uma alta tensão aí? 120 volts, tensão nominal, tá? Agora jogando aqui no meu variac, vou mandar a brasa. Aqui só nos... chega a 287 volts. Aí, ó, opa, mudou de faixa, bonitão. Aí. Diz que chega a 600 volts, então tá bom. 287 volts, 286, 287, tá bom. Bom tamanho. Bom, pessoal, veredito final. O Mashfui FY77, ele é um multímetro interessante, básico, bastante básico. Não tem bar gráfico, não tem capacímetro, não tem frequencímetro, não tem nada. Mas, e é um multímetro básico de 2.000 contagens, que é uma resolução razoável para a esmagadora maioria das coisas que você faz ao longo da casa. Você não precisa de muito mais do que uma ou duas casas decimais se você está medindo uma tomada. Então, no final das contas, é um multímetro que se presta bem para esse tipo de função. É um multímetro que eu considero até da classe dos descartáveis, ou seja, basicamente, é um multímetro básico que se você perdê-lo por algum acidente, alguma coisa, você não vai efetivamente ter graves problemas. Nesse quesito, a comparação é inevitável com os multímetros amarelinhos. Os multímetros amarelinhos, que são muito comuns, são muito populares, eles têm faixa manual. Esse aqui é uma faixa automática, então um pouco melhor nesse sentido, tá? Ele é mais robusto do que os amarelinhos, tem o suportezinho, então você consegue botá-lo num ângulo melhor de visibilidade, etc. Tem bar graph, tem um display excepcional, se bem que os amarelinhos normalmente também têm displays muito bons, tá? Então, no cômputo geral, naturalmente, o que é faixa de preços, esse aqui, se não me engano, está mais ou menos na faixa de preços dos amarelinhos, não tenho certeza qual seria a faixa de preço que a gente encontraria aí. Não, ele é um pouco mais caro. Mas de qualquer maneira, é um multímetro mais bem acabado, ele é bem melhor acabado, ele é robusto, relativamente robusto, o feeling dele mecanicamente, ele cabe bem na mão, ele realmente funciona bem, ele tem a partinha de plástico que dá uma proteçãozinha e tal. Então, quer dizer, tem uns detalhezinhos assim que são melhores do que o típico multímetro amarelinho, tá? E, obviamente, outros arranjos aqui, pontos fortes dele também, as escalas separadas, gosto muito, o fato das escalas de tensão separadas das outras escalas, então realmente é um ponto muito forte aí para esse carinha, tá? Agora, o detalhe é que nessa faixa de preços, por exemplo, você tem o RM113D, que eu fiz um review nos vídeos, nossa, há um tempão, que é um multímetro mais ou menos do mesmo tamanho, 6.000 contagens, a faixa de preço é semelhante, tá?
e ele tem mais funções, né? Tem temperatura, tem capacímetro, etc, etc. Então, nesse ponto, o Mastifui começa a balança começa a pesar contra ele, tá? Sem contar que o seguinte, o RM113, ele era um pouco mais bem controle de qualidade era melhor. A gente viu aqui, né, nessa avaliação, na desmontagem, o controle de qualidade não era tão bom. O resistor da escala de 1.5 volts, por exemplo, está pifado de alguma maneira, deve ter um resistor lá, mas está pifado. E o resto dos detalhezinhos que a gente viu na placa, os resíduos e a molinha torta, etc. Isso é um problema de controle de qualidade meio complicado aí. Tá? Então, basicamente, é um multímetro básico que eu recomendaria sim se você não tem acesso ao RM113D. Ou então se você está realmente apertado de grana, aí não tem jeito, aí você corre para o amarelinho, uma coisa assim. Mas é um multímetro que preenche bem essa classe de preço se você não tiver acesso ao RM113D. Se você tiver acesso ao RM113D, eu acho que é uma melhor opção nessa classe. Então, basicamente, esse é o meu veredito. Concorda, discorda, esteja à vontade para jogar tomate ou levantar outros pontos que eu talvez não tenha percebido. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa avaliação, e até a próxima. Aquele abraço.